Não, isso a gente está falando de uma conquista tardia de ocupar esses espaços por mulheres, a gente está no Ocidente, né? A minha ascendência é árabe, né? Então, no Sim. Oriente Médio tem países que a mulher não conquistou o direito de trabalhar, não conquistou o direito de ir a um jogo de futebol, de dirigir, né? Alguns países recentemente que as mulheres conquistaram o direito de ir a uma faculdade, de ir trabalhar, de E em ocupar. alguns está sendo tirado de novo delas, né? Como no Exatamente. Afeganistão, onde eu já fui algumas vezes. Uhum, você cobriu É, guerra lá, inclusive. sim, fui algumas vezes ao Afeganistão. Eu Sim. fui durante a primeira permanência do Talibã, que foi em 2000. Eles entraram em 96 e ficaram até 2001. Depois eu fui quando o Talibã caiu. Eu fui para cobrir a queda do Talibã. Foi uma época duríssima, porque era Ramadã e estava muito frio. E a cidade Nossa. estava muito destruída, então a gente passou muito frio, quase não comia. Foi uma cobertura muito difícil. Depois eu voltei para cobrir uma história muito tocante de mulheres que estavam optando pelo suicídio, se autoflagelando, jogando álcool, gasolina e fogo ao próprio corpo. Então, as enfermarias dos Meu hospitais Deus. lotadas de mulheres que não conseguiram morrer e ficavam ali. Era uma situação horrorosa e foi uma coisa que pegou, assim, começou a acontecer muito. E era um sinal de protesto coletivo delas contra a maneira como elas eram usadas, como o casamento as usava para virarem serviçais. Sim. E depois eu fui de novo quando o Bin Laden foi assassinado no Paquistão. E eu entrei no Afeganistão a partir dali para repercutir também. Essa é uma região que eu conheço bem e conheço as idas e vindas na maneira como mulheres são vistas socialmente. Ganhos de direitos e perdas de Exato. direitos. Então, assim, de fato, a gente não está falando dessa parte do mundo, Claro. Oriente Médio, Ásia Central, onde Sim. isso ainda acontece muito. A gente está falando de cultura ocidental contemporânea. Então. E ainda é muito difícil. Essa porque tem as comparação que eu coisas não queria trazer. ditas. Exato. Tem as coisas não ditas, E mesmo tipo essa. vindo a comunidade árabe para o Ocidente, existem também algumas ressalvas. Claro. Por exemplo, eu acho impressionante que eu sou a primeira mulher assim do meu núcleo familiar árabe a morar sozinha sem casar. É mesmo? Sim. Eu sou a primeira a morar sozinha. E claro, Parabéns, moça. Já tá Parabéns. muito assim ocidentalizado. Claro que não é aquela coisa tão tradicional assim, mas ainda assim Ainda estranham. ainda estranham. Sei. Né? Do tipo, por que ela foi morar sozinha? Tem todo esse conceito na família, né? Sim. Eu sou uma das únicas que escolheu o viés artístico. Olha, que O coisa. resto é tudo comércio. Então, eu vivo nesse paralelo entre as conquistas de direitos das mulheres no Ocidente e no Oriente. E no Oriente. Em compensação, ser a número 1 é muito interessante. Porque você vai ver coisas e você vai servir de exemplo. As coisas que a gente... Quando você assume um papel público, mesmo que você não tenha buscado aquele papel, mas ele caiu no seu colo, como é o seu caso, você vai começar a ver como outras mulheres olham para você e pensam, que inspiração, é ela que eu quero ser. Sim, recebo várias mensagens. Não é lindo? Isso paga qualquer coisa, né? Exatamente. Eu acho muito lindo. E eu fui assistir esses dias, a gente falando sobre isso, assisti uma peça que chama Cartas Libanesas, né? E aí a personagem, ela tem uma hora que ela bate no peito nessa questão de direitos das mulheres, ela fala assim, eu não entendo, a gente que gera eles, a gente que pare eles. 50% da população mundial é mulher e todos os outros vieram de mulheres. É isso, a verdade é Mas essa. você estava falando sobre a criação, né? E ontem, inclusive, a gente estava falando sobre isso na gravação que a gente teve aqui. Que a gente tem muita mulher criando os seus filhos sozinha já há algum tempo, né? Muito. E como você disse, em questão de cultura, 20 anos não é nada, 30 anos não é nada. A gente vai começar a ver alguma diferença, talvez a gente não veja. Talvez a gente não esteja aqui. Talvez não. Talvez não. E aí eu falei o seguinte, que tem muitas mulheres que criaram e estão criando seus filhos sozinhas. E a mãe, nessa posição de criar sozinha, ela tenta ser o dobro, porque faltou metade, né? Eu tento ser 200% porque faltou 50% que deveria faltar. E nessa, ela super protege no sentido de, não, a mãe faz, não, eu não sei o quê. Então, muitos meninos que já deveriam, que poderiam, com o exemplo, estar cuidando das suas mães, ainda estão sendo cuidados por ela, né? Eu até brinco, assim, que
quando você vai conhecer alguém, eu falo assim, moro com a mãe. Não, mas peraí, você mora com a sua mãe ou a sua mãe mora com você? Porque se a sua mãe mora com você, tá tudo ótimo. Sua mãe morar com você, você tá cuidando da sua mãe. Sua mãe, né? Você recebeu sua mãe na sua casa. Agora, se você mora com a sua mãe, aí acabou, a conversa acabou aqui. A gente tem um fenômeno das pessoas, de maneira geral, não só os meninos, mas as meninas também estarem saindo mais tarde de casa. Que era uma coisa que não acontecia. Na minha geração, você se mandava muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu saí da minha casa com 21 ou 22, da casa dos meus pais. Porque esperava-se que você já se sustentasse, pagasse as próprias contas, fosse capaz de andar com as próprias pernas. Hoje, né, as pessoas com 27, 28 ainda estão pensando no que vão fazer da vida. Minha filha saiu com 24. Bom, eu saí com saiu. 25. Saiu com 24. Então, mandou bem você como mãe, né? Eu saí com 19, ainda achei que demorou. Não, mentira. Foi ótimo. Ela se formou, começou a trabalhar, eu achei que foi no tempo. Sim, muito sabe? bom, muito bom. Se formou, começou a trabalhar, deu ali uns meses de estabilidade, beleza, e foi. Mas a gente não é a maioria, né? O que as pesquisas indicam é que as pessoas estão saindo mais tarde de casa. Sim. Em parte porque a gente tem uma geração de pais muito culpados, e em parte porque o mundo está mais difícil mesmo. Né? Você não tem o salário, a oportunidade de salário aos 21, 22 anos que você tinha na minha geração. E eu não sou da geração de vocês, eu sou mais velha, bem mais velha do que vocês. Eu tenho 59 anos e vou fazer 60 este ano, em novembro. Então a gente tem 3 gerações aqui. Exato, mas inacreditável esse dado, tá? Mas tudo bem. A gente podia ter estudado na mesma sala. Com toda certeza. Bebê, não. Eu faço 44 agora em julho. Te chamou de bebê. Bebê. Já amei. Não, você nem nasceu, eu sou gente, bebê. Eu sou reborn. Você é reborn. Eu tô me acostumando com essa situação de ser sempre a mais velha nos lugares e tenho achado muito interessante isso, porque de uma hora para outra você vira meio sabichona. E não é porque você estudou mais, é porque você tem memória. Eu estava viva quando aconteceu. Eu vi, eu posso contar, eu posso narrar. É muito interessante isso. E também porque você passa a olhar a sua vida de outro jeito. Eu falo com amigas minhas que têm 55, 56, isso ainda não chegou para elas, mas para mim já chegou. Eu começo a planejar a última etapa da minha vida. E é muito interessante, porque a sensação de tempo limitado te dá urgência de um monte de coisas que antes você adiava. Antes você deixava para lá, né? Ontem meu marido me ligou e a gente estava falando de um assunto específico e ele me disse assim, o tempo está passando, né? Eu falei, tá. E ele falou de um jeito que era a urgência de aproveitar o tempo, porque ele está passando mais para nós do que para quem tem 20, 30 ou 40. Sim. Você ainda pode construir do zero a sua vida se você tem 40 anos, 45. Com 60 é mais difícil você construir tudo de novo. E eu nem sei se eu quero, porque eu quero aproveitar algumas coisas que eu não consegui aproveitar porque eu não tive tempo, porque eu morava numa cidade grande demais, porque eu estava engolida pela entrega das coisas, eu precisava entregar sucesso para ser valorizada pelos outros. E isso independe, eu acho, de gênero. Todo mundo tem uma sensação de eu preciso ser alguém no mundo, né? Mas assim, eu já passei por isso algumas vezes. Então eu me sinto completamente liberta da obrigação de ser alguém ou de entregar alguma coisa. Agora eu só quero usufruir. Seja ensinando alguém o que eu já sei, seja usufruindo daquilo que eu já conquistei. Então, eu quero ter mais tempo para fazer coisas que são prazerosas para mim. E não coisas que vão acumular riqueza. Você começa a medir o quanto de riqueza você precisa ter para você ter mais tempo para você usufruir daquilo que você acumulou. Então, é uma matemática completamente diferente de vida, de planejamento de vida. E eu estou adorando fazer isso, porque é o novo. Eu gosto do novo. E isso é muito novo na minha vida. Então, eu, por enquanto, estou curtindo bastante.